Viver de maneira correta aos olhos de Deus é mais do que seguir regras. É um compromisso diário com a integridade, o amor e a obediência. Em um mundo onde tudo parece nos empurrar para o egoísmo, onde o certo é relativizado e o errado é maquiado de normal, escolher andar com Deus é um ato de coragem. Este devocional vai tocar seu coração e mostrar que, mesmo em meio aos erros e quedas, o Senhor está pronto para ajudar você a alinhar seus passos com a sua vontade. Ao longo dessa mensagem, você vai encontrar exemplos bíblicos, palavras de encorajamento e uma oração da manhã poderosa para começar o dia com fé, direção e propósito. Permaneça com a gente até o fim e experimente o impacto de colocar Deus em primeiro lugar. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Viver da maneira correta aos olhos de Deus não é um caminho fácil, mas é o único que conduz à verdadeira paz. Muitos procuram fórmulas rápidas para uma vida plena, mas se esquecem de que a plenitude só é encontrada quando entregamos nossa vontade ao Senhor e buscamos agradá-lo em cada atitude. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6 está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A nossa jornada de fé não depende apenas de palavras, mas de uma postura constante de dependência e obediência. Comece o dia com Deus, pedindo discernimento para agir com retidão. E você verá como até mesmo as situações mais difíceis passam a ter propósito e direção. A vida nos apresenta escolhas todos os dias, algumas simples, outras complexas, mas todas revelam o que está dentro do nosso coração. Quando escolhemos a verdade em vez da mentira, a bondade em vez da vingança, o perdão em vez da mágoa, mostramos ao mundo que seguimos um padrão mais alto, o padrão de Deus. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o Senhor nos lembra do que Ele espera: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Esse é o caminho de quem deseja viver de forma correta diante dos olhos do Senhor. Esse é o tipo de vida que glorifica o nome dEle. Se queremos ver mudanças reais, precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas decisões e atitudes, mesmo quando ninguém está olhando. José, filho de Jacó, foi alguém que escolheu viver corretamente, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Longe da família, acusado injustamente, preso por um crime que não cometeu, ele ainda assim decidiu honrar a Deus com sua conduta. Em Gênesis capítulo 39, versículo 9, ele responde à mulher de Potifar: Que como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José entendeu que viver de forma correta não dependia das circunstâncias, mas da convicção interior. Quando colocamos Deus acima das nossas vontades e dos desejos do momento, somos fortalecidos para resistir ao mal e perseverar mesmo em meio às injustiças. Esse tipo de postura transforma não só a nossa história, mas também impacta vidas ao nosso redor. Não há como viver da maneira correta se o nosso coração não for transformado diariamente pela palavra de Deus. É ela que nos mostra onde estamos errando, nos consola quando falhamos e nos realinha com a vontade do Pai. Em Salmo capítulo 119, versículo 105 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O devocional diário não é uma obrigação religiosa, mas uma ferramenta essencial para quem quer viver com sabedoria e equilíbrio. Comece o dia com Deus, mesmo que com poucos minutos de leitura e oração, e verá que sua mente será moldada segundo o caráter de Cristo. A vida correta não se constrói em grandes eventos, mas em pequenos gestos de fé e entrega ao longo da rotina. O apóstolo Paulo também nos exorta sobre o tipo de vida que agrada a Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2, ele escreve: Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso significa que a vida correta envolve renúncia, mudança de mentalidade e um desejo sincero de viver segundo o Espírito. Não é algo automático, mas um processo contínuo, onde erramos, aprendemos, nos arrependemos e seguimos adiante com mais maturidade. Quem coloca Deus em primeiro lugar não busca aplausos, mas fidelidade. Não vive para agradar pessoas, mas para refletir o caráter de Cristo. Se queremos viver de forma correta aos olhos do Senhor, precisamos entender que isso começa em nosso interior. A mudança real não é imposta de fora para dentro, mas acontece quando deixamos Deus agir em áreas que muitas vezes escondemos. Quando confessamos nossos pecados, perdoamos quem nos feriu e pedimos ajuda para mudar. O Espírito de Deus nos molda de maneira profunda e permanente. Isso não significa que seremos perfeitos, mas que viveremos com o coração alinhado à vontade do Pai. Comece o dia com Deus declarando: Senhor, ajuda-me a viver de forma que te agrade. Essa simples oração do dia tem poder para transformar decisões, curar feridas e abrir portas que antes pareciam fechadas. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que por nós mesmos não conseguimos viver de forma reta. Há tantas distrações, tantos atalhos, tantas vozes que nos confundem e tentam nos afastar da Tua vontade. Por isso, neste dia que começa, pedimos que o Teu Espírito nos conduza em cada passo, que não haja em nós engano, nem vaidade, nem desejo de agradar aos homens mais do que a Ti. Ensina-nos a alinhar nossos pensamentos com os Teus, para que nossas atitudes reflitam a Tua luz, que a Tua verdade seja a nossa base e que a Tua graça nos cubra nas fraquezas. Queremos colocar Deus em primeiro lugar desde agora, confiando que Tu guias os que Te buscam em sinceridade. Ajuda-nos a vencer as tentações que tentam nos seduzir todos os dias. Sabemos que o pecado bate à porta, disfarçado de promessas vazias, buscando nos desviar do Teu propósito. Mas também sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, clamamos por discernimento, domínio próprio e coragem para dizer não ao que não Te agrada. Não queremos apenas evitar o mal, mas também fazer o bem, ser instrumentos da Tua justiça e da Tua paz. Que a nossa oração do dia não se limite a palavras, mas transborde em atitudes que glorifiquem o Teu nome. Que a nossa conduta seja um reflexo da Tua presença em nós. Livra-nos, Pai, de tomar decisões apressadas e guiadas pela emoção. Queremos viver segundo a Tua direção, esperando o Teu tempo, mesmo quando tudo em nós deseja agir com pressa. Ensina-nos a discernir entre o que é urgente e o que é eterno. Que possamos começar o dia com Deus e manter esse alinhamento em cada conversa, em cada escolha, em cada gesto. Quando a dúvida bater, que nos lembremos de consultar a Tua palavra. Quando o medo tentar paralisar, que a fé nos empurre adiante. Que este seja um dia de obediência, não por obrigação, mas por amor à Tua presença. Caminha conosco, Senhor, e não nos deixes tropeçar. Concede-nos um coração ensinável, disposto a reconhecer quando estamos errados e a mudar o rumo sempre que a Tua voz nos corrigir. Quantas vezes insistimos em caminhos tortos apenas porque tememos admitir fraquezas ou porque buscamos resolver tudo sozinhos. Hoje pedimos que essa resistência caia por terra e que possamos caminhar em humildade diante de Ti. Dá-nos a sabedoria que vem do alto, a serenidade para ouvir, a maturidade para obedecer e a força para permanecer firmes mesmo quando ninguém entende nossas escolhas. Queremos começar o dia com Deus não apenas por hábito, mas porque sabemos que dependemos totalmente do Teu cuidado. Que cada passo reflita o desejo sincero de viver da maneira correta aos Teus olhos. Sustenta-nos quando a vulnerabilidade aparecer e quando nossas emoções tentarem nos empurrar para longe do caminho certo. Às vezes, o cansaço faz nossa fé vacilar, mas sabemos que Tu és aquele que renova as forças dos que confiam em Ti.
Dá-nos leveza para enfrentar as pressões, clareza para enxergar além das dificuldades e coragem para permanecer firmes mesmo quando tudo parece incerto. Que a nossa oração do dia seja um lembrete constante de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. Que as nossas atitudes, decisões e palavras sejam moldadas pela Tua bondade e que a Tua presença nos acompanhe como um farol que ilumina o que precisamos fazer. Ajuda-nos a perdoar com sinceridade aqueles que nos feriram. Sabemos que guardar ressentimentos apenas nos aprisiona, enquanto o perdão liberta e nos aproxima do Teu coração. Ensina-nos a soltar mágoas antigas, a abandonar narrativas que alimentam tristeza e a abraçar a paz que Tu ofereces a cada novo amanhecer. Que o perdão seja parte essencial da nossa maneira de viver corretamente, pois entendemos que Tu nos perdoaste primeiro. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar ao escolher liberar perdão mesmo quando é difícil, confiando que Tu restauras o que foi quebrado e curas o que foi ferido. Guarda-nos da soberba, do orgulho e da autossuficiência, pois esses são inimigos silenciosos que desalinham nosso coração rapidamente. Que jamais nos esqueçamos de que cada vitória, cada porta aberta e cada livramento vem de Ti. Que possamos viver com gratidão sincera e com a consciência de que a nossa força é limitada, mas o Teu poder não conhece limites. Não queremos viver para impressionar pessoas, mas para honrar o Teu nome em todos os ambientes onde estivermos. Que nossa conduta demonstre que escolhemos seguir Teus caminhos com integridade. Dá-nos profundidade espiritual para perceber quando estamos sendo influenciados por ambientes, conversas ou pensamentos que não edificam. Que possamos discernir rapidamente o que nos afasta de Ti e nos aproximarmos daquilo que alimenta nossa fé. Ajuda-nos a vigiar não apenas ações visíveis, mas também intenções ocultas. Que cada pensamento seja filtrado pela Tua verdade e que cada sentimento passe pelo Teu crivo antes de se transformar em atitude. Que este seja um dia onde o devocional não se encerre após alguns minutos, mas continue vivo dentro de nós em cada decisão. Conduze-nos a relacionamentos que nos aproximem de Ti e nos afasta daqueles que minam nossa fé, nossa paz e nossa identidade. Que saibamos reconhecer pessoas que precisam da nossa palavra de encorajamento, da nossa paciência e do nosso amor. Que sejamos instrumentos de reconciliação, paz e sabedoria, e que não cedamos ao desânimo quando encontrarmos corações difíceis. Ajuda-nos a refletir o Teu caráter em cada interação, entendendo que viver corretamente envolve amar mesmo quando não somos amados da mesma forma. Fortalece-nos para enfrentar críticas, julgamentos ou incompreensões que surgem quando decidimos andar segundo os Teus princípios. O mundo nem sempre entende quem decide colocar Deus em primeiro lugar, mas sabemos que esse é o único caminho que conduz à vida plena. Que possamos permanecer firmes, mesmo quando nos sentimos sozinhos, sabendo que Tu estás ao nosso lado em cada decisão que tomamos em fidelidade. Que a Tua presença seja o nosso consolo e que a Tua verdade seja o nosso escudo. Abençoa as nossas famílias e ensina-nos a viver de maneira correta dentro do nosso lar, onde nossas atitudes revelam quem realmente somos. Que nossas palavras tragam paz, cura e direção. Que possamos promover harmonia, servir com amor e ser exemplo de fé para aqueles que convivem conosco. Que cada ambiente onde pisarmos seja transformado pela luz que carregamos e que essa luz seja constantemente alimentada pela Tua presença. Derrama proteção e bênção sobre nossos filhos, sejam eles pequenos ou já adultos. Que a Tua mão os guarde nos caminhos, nos estudos, nos relacionamentos e nas escolhas. Que eles encontrem portas abertas, sabedoria para dizer não ao que não constrói e sensibilidade para ouvir a Tua voz. Que Tu os livres de acidentes, injustiças e influências que tentam apagar a fé que plantamos em seus corações. Cuida deles de maneira especial e mantém sobre suas vidas o Teu propósito. Abençoa o nosso trabalho, Senhor. Que cada tarefa seja realizada com excelência, ética e dedicação. Para quem tem emprego, que haja crescimento
reconhecimento e estabilidade. Para quem está buscando uma oportunidade, abre portas impossíveis, concede favor diante de pessoas decisivas e prepara ambientes onde eles serão valorizados. Que a tua direção conduza cada passo e que este seja um dia de respostas. Estende a tua mão de cura sobre aqueles que estão enfrentando dores físicas, enfermidades prolongadas ou diagnósticos difíceis. Tu és aquele que restaura tecidos, renova forças e acalma tempestades internas. Que o medo seja substituído por esperança e que o corpo seja fortalecido enquanto a fé cresce. Livra-nos das enfermidades que tentam roubar nossa paz e nos ensina a descansar em Ti enquanto aguardamos pela restauração completa. Livra-nos de armadilhas que não percebemos, de caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que carregam consequências perigosas. Dá-nos sensibilidade espiritual para identificar ciladas, propostas enganosas e decisões precipitadas. Que cada escolha de hoje seja iluminada pela Tua sabedoria e protegida pela Tua graça. Capacita-nos a administrar bem o que Tu nos confiaste: tempo, recursos, palavras, talentos e oportunidades. Que não desperdicemos o que é precioso e não negligenciemos o que é sagrado. Ensina-nos a ser bons mordomos daquilo que recebemos, lembrando sempre que viver corretamente passa também pela responsabilidade com aquilo que Tu nos entregaste. Que a mansidão faça parte da nossa rotina, mesmo diante de provocações, estresse ou contratempos inesperados. Dá-nos calma diante das pressões, firmeza diante da injustiça e sabedoria diante dos confrontos. Que possamos ser pacificadores e não inflamadores de conflitos. E que nossas reações revelem nossa dependência de Ti. Ensina-nos a priorizar o que realmente importa. Quantas vezes corremos atrás do que brilha, mas não tem valor eterno. Que hoje possamos focar em construir o que permanece, fortalecer o que edifica e abandonar o que consome energia sem gerar crescimento. Que possamos alinhar nossa mente ao Teu propósito e viver com mais intencionalidade. Guarda-nos do desânimo que tenta nos paralisar quando resultados não aparecem. Que possamos perseverar, mesmo em processos longos, sabendo que Tu ages nos bastidores de maneiras que não vemos. Fortalece nossa fé para continuar plantando, confiando que no tempo certo veremos frutos abundantes. Derrama sobre nós o desejo de ser pessoas corretas, não apenas quando observadas, mas também em segredos, pensamentos e decisões internas. Tu vês o que ninguém vê, e por isso pedimos que o nosso interior seja tão íntegro quanto o exterior. Que cada passo reflita quem somos em Ti e que a nossa vida Te honre em todos os momentos. Estabelece em nós uma fé madura, capaz de permanecer firme diante das dúvidas e tempestades. Que não sejamos movidos pelo que sentimos, mas pelo que sabemos. Tu és fiel, Tu és presente, Tu és justo, Tu és bom. Que essa convicção sustente nossa jornada. Ajuda-nos a não comparar nossa vida com a dos outros, pois sabemos que cada história tem seu ritmo e cada propósito tem seu tempo. Livra-nos da inveja, da frustração e das expectativas irreais. Ensina-nos a celebrar vitórias alheias e a confiar pacientemente naquilo que Tu estás construindo em nós. Restaura em nós a alegria da salvação, a leveza que vem de saber que fomos alcançados pela Tua graça e que nada pode nos separar do Teu amor. Que essa certeza nos acompanhe em cada decisão, nos fortalecendo para viver corretamente e com propósito. Que este dia seja marcado por escolhas acertadas, passos firmes e uma consciência alinhada à Tua vontade. Queremos viver da maneira correta aos Teus olhos, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos, confiando que Tu estarás conosco em cada decisão, em cada desafio e em cada vitória que surgirá ao longo do caminho. Traz ao nosso coração a lembrança de que viver corretamente não é sobre buscar perfeição, mas sobre depender de Ti em cada detalhe. Quando caímos, que sejamos rápidos em nos levantar, não pela nossa força,
mas pelo teu perdão e pela tua graça que nos alcança todos os dias. Que o erro não nos paralise, mas nos ensine. Que o arrependimento nos leve à transformação e que o teu amor seja o combustível para permanecermos firmes. Queremos colocar Deus em primeiro lugar mesmo nas nossas falhas, reconhecendo que a tua misericórdia se renova a cada manhã e que o teu cuidado é constante sobre os que te buscam com sinceridade. Que a nossa vida profissional não seja apenas um meio de sustento, mas um ambiente onde a tua justiça, excelência e verdade sejam vistas. Que não aceitemos atalhos desonestos nem práticas que vão contra os teus princípios. Ensina-nos a sermos referência de ética, pontualidade, respeito e dedicação. Que quem convive conosco perceba que há algo diferente em nossa postura e que esse algo seja a tua presença moldando o nosso caráter. Queremos ser sal e luz, mesmo em ambientes difíceis, e que nossa fé não fique em silêncio, mas seja visível através de atitudes que refletem teu amor e retidão. Fortalece aqueles que estão enfrentando crises familiares, discussões constantes, falta de diálogo ou distanciamento emocional. Que a tua presença entre nos lares, transformando ambientes pesados em espaços de cura. Que o orgulho dê lugar à empatia, que a rigidez ceda à compaixão e que a indiferença se transforme em cuidado. Ensina-nos a sermos pacificadores dentro das nossas casas, sem esperar que o outro mude primeiro. Dá-nos palavras brandas, silêncios sábios e gestos de reconciliação. Que a escolha de viver corretamente comece em casa, no segredo das relações diárias, onde o amor é provado e fortalecido. Restaura os sonhos que foram abandonados por causa de frustrações, portas fechadas ou palavras duras recebidas no passado. Sabemos que tu és especialista em ressuscitar promessas e reacender esperanças. Mostra-nos neste dia quais são os passos que devemos dar para voltar a crer, planejar e agir. Dá-nos ânimo para recomeçar e fé para não desistir no meio do processo. Que possamos olhar para frente com expectativa, sabendo que o que ainda não vimos é maior do que tudo que já passou. Colocar Deus em primeiro lugar é também confiar que os planos dele são melhores do que os nossos e que ainda há muito por vir. Dá-nos equilíbrio para lidar com as finanças, evitando dívidas desnecessárias, escolhas impulsivas e hábitos que nos afastam da estabilidade. Que possamos ser prudentes nos gastos, fiéis nos compromissos e generosos com aqueles que precisam. Ensina-nos a viver com contentamento, valorizando o que já temos, sem sermos escravos da comparação ou do consumo desenfreado. Que cada decisão financeira reflita a tua sabedoria e que nossa vida material esteja em harmonia com os teus princípios. Ensina-nos a honrar a ti com os nossos recursos, reconhecendo que tudo vem de ti e é para ti. Acalma os corações que estão ansiosos diante do futuro, dos prazos, das incertezas e das pressões da vida. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que o mesmo Deus que cuidou de ontem está no controle do hoje e já está presente no amanhã. Que possamos respirar fundo, entregar cada preocupação em oração e descansar no fato de que tu tens o governo de todas as coisas. Começar o dia com Deus é também escolher confiar, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parece fora do lugar. A tua paz nos sustenta, e a tua presença é o nosso abrigo em meio às tormentas. Ensina-nos a valorizar os pequenos começos e os processos silenciosos. Muitas vezes queremos respostas rápidas, resultados imediatos, reconhecimento constante. Mas tu nos convidas a perseverar naquilo que poucos valorizam, o oculto, o secreto, o fiel. Que sejamos constantes na oração do dia, firmes nos princípios, generosos nos bastidores e gratos mesmo quando ninguém vê. Que aprendamos a semear mesmo sem aplausos, sabendo que tu vês cada semente, cada lágrima, cada esforço, e que no tempo certo a colheita virá com abundância. Que a nossa mente seja um campo fértil para pensamentos que edificam, inspiram e nos aproximam da tua vontade. Livra-nos das repetições negativas, das vozes acusadoras, dos medos alimentados em silêncio.
Ensina-nos a usar a Tua palavra como filtro para cada ideia que surgir, para que nossos pensamentos sejam compatíveis com uma vida correta diante de Ti. Que a ansiedade, a comparação e a dúvida sejam substituídas por fé, esperança e confiança no que Tu estás fazendo. Que a nossa mente seja um reflexo da Tua presença contínua. Fortalece-nos para sermos constantes em nossos compromissos espirituais, mesmo quando o cansaço ou as distrações tentarem roubar nosso foco. Que não deixemos de buscar Tua presença por conta da rotina acelerada ou por desânimo. Ajuda-nos a manter o altar aceso, mesmo em dias difíceis, que possamos separar tempo para refletir, para Te ouvir e para nos alimentarmos da Tua verdade. Que o devocional não seja um peso, mas um deleite. Que o relacionamento contigo seja prioridade e não apenas um item na agenda. Dá-nos sensibilidade para enxergar as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Que não sejamos indiferentes à dor alheia, mas que estejamos dispostos a agir, mesmo com gestos simples. Que nossos olhos estejam atentos, nossas mãos estendidas e nosso coração disponível. Ensina-nos a sermos resposta de oração para alguém neste dia, sendo instrumentos da Tua justiça e amor. Que viver corretamente também inclua amar na prática, ajudar com intenção e ouvir com empatia. Renova a paixão pela Tua presença, aquele fogo que um dia ardeu forte e que, com o tempo, foi diminuindo. Queremos Te buscar com intensidade, com desejo real de estarmos perto, não por religiosidade, mas por relacionamento. Que cada momento contigo seja profundo, sincero, transformador. Que não aceitemos viver uma fé morna ou superficial. Queremos intensidade, profundidade e constância. Queremos começar o dia com Deus e terminá-lo com gratidão, sabendo que cada instante foi vivido ao Teu lado. Guarda-nos das distrações que tentam nos tirar do propósito. São tantas vozes ao redor, tantas informações que consomem tempo e roubam a nossa atenção do que realmente importa. Ensina-nos a silenciar o que é ruído para ouvir com clareza a Tua voz, que saibamos identificar o que edifica e o que nos esvazia. Dá-nos disciplina para escolher com sabedoria o que consumimos, o que falamos e onde investimos nossa energia. Que hoje seja um dia onde priorizemos o que tem valor eterno, e não apenas o que traz prazer momentâneo. Que nossas escolhas revelem que decidimos colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Dá-nos coragem para sair da zona de conforto e obedecer mesmo quando isso custa algo. Às vezes, viver da maneira correta exige renúncias que o mundo não compreende, amizades que precisam ser afastadas, hábitos que precisam ser deixados, lugares que não combinam mais com a nova vida que temos em Ti. Dá-nos firmeza para romper com o que nos atrasa espiritualmente. Que o apego ao passado não seja maior que o desejo de viver em liberdade. Que hoje tenhamos a ousadia de dar passos em direção à santidade, mesmo que isso signifique caminhar contra a multidão. Livra-nos da preguiça que paralisa e nos impede de cumprir aquilo que fomos chamados a fazer. Dá-nos disposição física, mental e espiritual para enfrentar as tarefas com excelência. Que não deixemos para depois o que podemos fazer agora. Ensina-nos a vencer a procrastinação, a nos organizar com sabedoria e a valorizar o tempo que Tu nos dás. Que cada atividade de hoje, desde as mais simples até as mais exigentes, seja feita com propósito, dedicação e alegria. Que ao colocar Deus em primeiro lugar em nossa rotina, tudo se encaixe de maneira harmoniosa. Renova em nós a esperança mesmo diante de notícias ruins, atrasos, decepções ou orações ainda não respondidas. Que o nosso ânimo não dependa do que vemos, mas do que sabemos sobre quem Tu és. Tu és bom em todo o tempo, mesmo quando não entendemos o processo. Tu continuas agindo mesmo quando o cenário parece parado. Que hoje possamos lembrar que o Teu tempo é perfeito e que Tu jamais nos deixas sem direção. Que a fé seja nossa lente e que a esperança nos empurre adiante. Capacita-nos a ouvir mais e falar menos, especialmente nos momentos em que tudo em nós quer reagir.
Que nossa língua não sirva para ferir, criticar ou julgar, mas para abençoar, instruir e trazer paz. Ensina-nos a falar com sabedoria, a silenciar com discernimento e a ouvir com atenção. Que nossas palavras sejam temperadas com graça e que nosso silêncio também seja instrumento de cura quando necessário. Queremos viver com maturidade, sabendo que muitas vezes é no controle da boca que revelamos a verdadeira sabedoria. Mostra-nos o valor de cada pequeno gesto, de cada atitude discreta que, aos teus olhos, tem grande peso. Ensina-nos que viver corretamente não depende de grandes plataformas, mas de pequenas fidelidades no dia a dia. Que possamos servir com alegria, mesmo sem reconhecimento, doar mesmo sem retorno, amar mesmo sem aplausos. Que a nossa vida seja uma semente plantada com constância, regada com perseverança e que, no tempo certo, trará frutos que glorificam teu nome. Ensina-nos a ver valor naquilo que é feito em segredo, pois tu vês tudo. Livra-nos da pressa que nos rouba o presente. Quantas vezes nos atropelamos em busca de resultados e deixamos de perceber a beleza de cada momento. Que hoje possamos viver com mais atenção, mais presença e mais gratidão. Que saibamos olhar nos olhos, ouvir com o coração e aproveitar o que já temos. Que o desejo por um futuro melhor não nos impeça de valorizar o que já foi conquistado. Dá-nos um coração equilibrado, que sonha com o amanhã sem desperdiçar o hoje. Que o nosso ritmo acompanhe o teu, nem adiantado nem atrasado, mas no tempo certo. Coloca em nós o desejo de influenciar vidas com o nosso testemunho. Que mesmo sem discursos longos, nossas atitudes preguem o Evangelho com poder. Que as pessoas vejam em nós coerência, paz, firmeza e graça. Que nossos comportamentos comuniquem que há um Deus que transforma, que perdoa, que guia e que salva. Que ao nos observarem, outros sintam vontade de te conhecer. Usa-nos como pontes, como faróis, como canais por onde a tua luz alcance lugares que ainda estão em escuridão. Desperta em nós a compaixão pelos que vivem sem direção, pelos que estão feridos, esquecidos ou invisíveis aos olhos do mundo. Que não passemos por essas pessoas como se fossem parte da paisagem. Dá-nos sensibilidade para estender a mão, oferecer consolo, dividir o que temos e orar com fé. Que nossa fé não seja indiferente, mas prática. Que, ao colocar Deus em primeiro lugar, também coloquemos o próximo em um lugar de honra e respeito. Fortalece as mães e pais que lutam diariamente para cuidar de seus filhos, prover sustento, ensinar valores e não desistir diante das dificuldades. Que cada responsável sinta hoje um renovo vindo do alto. Que haja consolo nos dias difíceis, sabedoria nas decisões e apoio mesmo quando parecer que ninguém vê o esforço. Que seus lares sejam visitados por paz, provisão e direção. Que seus filhos cresçam rodeados de amor, estrutura emocional e a presença constante da tua palavra. Ensina-nos a lidar com as perdas da vida sem perder a fé. Quando algo ou alguém importante vai embora, nosso coração se entristece e muitas vezes se enche de perguntas. Mas queremos aprender a confiar, mesmo quando não há respostas. Que a tua presença preencha o vazio, que a tua palavra traga consolo, e que o tempo cure o que agora parece impossível de restaurar. Ajuda-nos a enxergar propósito até na dor e a lembrar que tu estás próximo dos que têm o coração quebrantado. Que nossos olhos estejam abertos para ver as oportunidades de crescimento escondidas em cada desafio. Que as lutas de hoje sejam as lições de amanhã. Que as dificuldades não nos enrijeçam, mas nos amadureçam. Dá-nos olhos treinados para enxergar além das aparências, ouvidos atentos à tua voz e um coração disponível para aprender. Que cada circunstância seja uma chance de viver com mais sabedoria e mais dependência de ti. Que o nosso descanso seja completo ao final deste dia, não porque tudo deu certo, mas porque decidimos confiar em ti. Que possamos deitar com a consciência tranquila de que buscamos viver corretamente, mesmo diante de erros, tentações ou falhas. Que o nosso sono seja leve, restaurador e guardado pela tua mão. Que amanhã, ao abrir os olhos,
a nossa primeira ação seja novamente colocar Deus em primeiro lugar. Devo 02 201 PT 30K. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo. Guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação, oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.